Criticamente Divertido, canal do YouTube. Hoje a gente vai falar de uma das obras de arte mais famosas da arte egípcia, né? Uma das que sobreviveram até os nossos dias. Então, a máscara funerária de Tutancâmon, que foi aí feita em ouro maciço. Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre este faraó. Então, o nome Tutancâmon significa aí aquele que ama Amon, né? Que era o deus Sol egípcio, ao qual o faraó era associado. Então ele era protegido por esse deus e de certa forma também associado a esse deus, como se ele fosse o deus, né? Então como se ele fosse um deus aí vivo. Mas essencialmente ele não tinha esse nome. Ele era chamado de Tutankhaten. Se eu estiver falando todos os nomes egípcios errados, vocês me perdoam que eu não sei falar egípcio. Então o que rola é que ele tinha tudo para ser aí um faraó de menor importância na história egípcia, né? Que são 3.000 anos de história. Teve aí muito faraó, e ele não foi aí um dos mais expressivos. Ele era filho do famoso Akhenaton, que mudou o seu nome para Akhenaton, que significa aquele que serve a Aton, mas que inicialmente era chamado de Amenófis IV ou Amenhotep IV, e que então foi o faraó que tentou transformar a religião egípcia, que era politeísta, acreditava em vários deuses, em uma religião monoteísta, venerando aí o deus Aton. Então, por isso, Akhenaton, aquele que serve a Aton. E muitas das pessoas ligadas a esse faraó revolucionário foram quase apagados aí da história egípcia, porque o povo não gostou dessa história da religião não ser mais politeísta. E apesar do Tutancâmon ter restaurado o culto politeísta, os deuses, os vários deuses, ele não teria sido aí um faraó de grande importância, não seria conhecido por muitas pessoas atualmente, se não fosse a descoberta da sua tumba, que foi descoberta em 1922 pelo Howard Carter, um britânico. E o que tem de tão especial nessa tumba? Apesar de ser uma tumba pequena, porque provavelmente não houve tempo de terminar essa tumba a tempo da morte dele, porque ele morreu jovem, com apenas 18 anos. Ele governou 10 anos, então desde que ele era criança, sendo guiado aí por conselheiros e tal, ajudado. Então ele morreu com 18 anos. Não deu tempo, talvez, de completar essa tumba aí, porque não se esperava que fosse morrer tão jovem, E é provável que o lugar que era destinado à tumba dele, que era inicialmente maior, tenha sido usurpado aí por alguns de seus sucessores. Então, uma tumba pequena, com uma decoração que, perto de outras decorações, outras pinturas e tal, que a gente tem em tumbas egípcias, não é tão expressiva, comparada de outros faraós, não tem uma qualidade tão grande. Mas o que é muito, muito, muito raro é que a tumba foi encontrada quase que intacta. Ou seja, foram encontrados dentro dessa tumba 3.500 objetos, 3.500 artefatos que demoraram aí mais de 10 anos para ser catalogados pelos arqueólogos, porque normalmente tinham ladrões de túmulos, que iam lá e roubavam as coisas, mas nesse caso não aconteceu e os objetos ficaram lá, porque então as pessoas eram enterradas com os mais diversos objetos que eles iam precisar na vida após a morte. Então você leva, tipo, hoje em dia fala, caixão não tem gaveta, você não leva nada da vida. Os egípcios levavam, então tinha aí tudo que a pessoa ia precisar dentro da tumba, desde roupa, comida, as mais diversas coisas. E essa máscara foi encontrada aí nesse contexto. Então o faraó estava em 2 caixões e um sarcófago. Um desses caixões era de ouro maciço, assim como a máscara, e daí tinha a múmia dele lá bonitinha, e essa máscara por cima então do rosto dele, uma representação estilizada do rosto dele. Então, além do ouro, pedras semi-preciosas foram incrustadas nessa máscara em ouro, então no colar de 12 voltas que ele tem aqui em volta do pescoço, nos olhos, na sobrancelha, e também era usado pasta de vidro para imitar algumas pedras preciosas, Então, ao invés de usar a pedra, usava-se também essa pasta que imitava a pedra. Então, por exemplo, a gente vê nesse adorno que ele tem em volta da cabeça. Então, esse adorno é uma mitra, e a gente chama de nemes. Então, é um adorno que faz referência justamente ao deus Sol, ao qual o faraó é identificado. Então, é como se fossem os raios do deus Sol saindo aí do rosto dele. Então, essas diversas listas representam aí esses raios. E ele também está usando uma coroa com 2 animais, que sai a famosa coroa aí com a serpentezinha. Então, essa serpentezinha é chamada de Uraeus.
e um abutre. E esses dois animais são aí os símbolos do Alto e do Baixo Egito, né, que depois da reunificação do Alto e do Baixo Egito, o faraó era então o soberano desses dois Egitos, o Alto e o Baixo. Então a coroa representa isso aí. Ele também tem essa barba cerimonial que é relacionada à divindade do faraó e, como eu falei, o colar aí de 12 voltas. Então aí vários símbolos que mostram aí a posição dele, tanto como faraó, né, como governante, quanto como um ser aí meio divino. E daí a gente vê, né, que esse ouro usado em abundância, tanto no caixão quanto na máscara. O ouro, ele tem toda uma simbologia também, então o ouro já é ligado aos deuses, porque os deuses, até em muitas pinturas, nas tumbas, eles são representados em amarelo, porque o dourado, né, o ouro é ligado aos deuses. E também tem toda a história do ouro ser considerado aí um metal etéreo, então um metal que não fica preto e tal, tipo a prata fica preta, o ouro não. Então é algo que vai durar para sempre, igual a alma do faraó, que tem toda uma história na religião egípcia, né, que o corpo precisa ser preservado e na falta de um corpo você pode usar aí, por exemplo, algo que pareça a pessoa que morreu. Então, por exemplo, aí a máscara, e essa máscara é uma representação estilizada do faraó, ou seja, não é exatamente como ele era, mas é meio parecido. Então, através dessa representação, a alma pode reconhecer, né, o corpo dela, e se ela quiser aí visitar o corpo dela, ela pode. Então tem toda aí uma importância aí na ressurreição, e os faraós, eles viviam junto aos deuses após a morte, não é? Então aí um monte de símbolos, todos intrinsecamente relacionados. Para personagens menos importantes, também havia frequentemente esse tipo de máscara, mas daí essa representação do rosto da pessoa não era feita, né, em ouro, em materiais tão preciosos, mas em, por exemplo, tecido e gesso. Então era algo comum nas tumbas egípcias, mas nem todas eram assim tão preciosas. Também é interessante que na parte de trás da máscara tem um monte de hieróglifos, né, que era escrita egípcia. E então é uma passagem do livro egípcio dos mortos. E esse livro egípcio dos mortos, então ele tem diversas passagens que guiam aí a alma do morto nessa viagem após a morte para conseguir, né, realmente sua segunda vida aí depois que você morre. E é muito interessante que essas palavras, então para os egípcios as palavras, elas tinham realmente poder, então a palavra escrita, a palavra falada. Então isso estando aí na parte de trás da máscara é como se ela ativasse a máscara, o feitiço que faz aí como uma magia, né, que faz como se a máscara, para que a máscara funcione realmente para a função que ela foi designada. Além de ser um objeto aí de extrema riqueza, beleza e importância histórica, essa máscara também ficou muito famosa na cultura popular por causa de uma exposição dos tesouros do faraó Tutancâmon que rodou o mundo nos anos 60 e 70, então um monte de gente viu essa exposição, um monte de países, a mídia noticiou muito, e é aí um dos objetos mais famosos da arte egípcia. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre a arte egípcia em outros vídeos, deixem aí nos comentários, que é um tema que eu sou super fascinada desde que eu sou criança, então vou adorar fazer vídeos sobre esses temas. Então é isso, beijinhos e até a próxima!